Boa noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela sua TV Canção Nova. E hoje nós trazemos aqui no nosso programa, de uma forma especial, nesse nosso primeiro bloco, um assunto que faz parte da vida de muitas pessoas e que com certeza, se não interessa diretamente a você, vai interessar a você por causa de alguém que você conhece. É um probleminha chamado dor nas costas que muita gente enfrenta, não é? Como tratar? Para isso, nós trouxemos aqui a quiropraxista, a doutora Janice Cavalcante, que eu tenho a alegria de receber para conversar comigo e para conversar com você também. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Márcio. Olha, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente já esclarecer em primeira mão é que a quiropraxia não é simplesmente uma técnica, não é isso? Ela é uma formação. Porque enquanto técnica, outras profissões poderiam lançar mão dela, mas enquanto uma formação específica, é uma pessoa que se dedicou a esse conhecimento, que fez uma faculdade, se formou nessa matéria, é que vai exercê-la. É isso mesmo? Eu estou errado? Corretíssimo. Quiropraxia no Brasil, no Brasil como no mundo inteiro, ela é uma profissão. Né? Você passa por uma faculdade, você faz esse estudo, presta o vestibular, faz a faculdade em quiropraxia. Né? Depois de 5 anos, você está habilitado a começar a ter o seu próprio consultório. Então, é uma profissão independente de qualquer outra. Se você terminou o colegial, aí pode prestar o vestibular. No Brasil, só são 2 universidades, que é em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a Anhembi e Morumbi. E no Rio Grande do Sul, a Fevale. Apenas essas 2. 2 faculdades no Brasil. Isso. Tá pouco, não tá não? Pouco. Mas já são reconhecidas pelo MEC e é uma profissão já também reconhecida pela a Comissão de Ocupações, né? O Código de Ocupações Brasileiro, que é pelo COB, e já está em tramitação também na Câmara, né? Para se tornar uma profissão regulamentada. Certo. O que é a quiropraxia? Quiropraxia nada mais é que uma profissão que trata do sistema neuromúsculo-esquelético. Para falar como que é o trabalho de um quiropraxista, é preciso entender que tudo que o nosso cérebro manda para o nosso corpo é através da coluna vertebral. Tem a medula, dali ela vai ter os nervos, né? Que esses nervos eles vão irrigar músculos e os órgãos. Então, toda a comunicação ela sai de dentro da coluna, e vai e volta. Só para a gente entender aqui, nessa coluna vertebral que você trouxe aqui para nós, tem uns fiozinhos vermelhos e tem uns gominhos amarelos saindo. Isso. O que é o vermelho, o que é o amarelo? Tá, esse daqui é a irrigação que vai para a cervical e os nervos amarelos é o sistema neurológico também que vai fazer a irrigação dos nervos, a parte neurológica para os órgãos e para os músculos, né? São para as vísceras. Então, toda a informação, ela sai e ela tem que voltar. Quando a gente tem um desvio na coluna, ela vai criar uma interferência, uma diminuição dessa comunicação. Né? E o que nós fazemos normalmente é tomar remédio, que o corpo ele avisa com dor. Dor é uma coisa positiva, nos bons olhos, que tem alguma coisa ali interferindo. Né? Então, o quiropraxista, ele vai na origem da dor, ele vai detectar o funcionamento, o alinhamento da coluna e tirar essa interferência. É daí que nasceu a quiro, né, que é mão, praxia, prática com as mãos. Então, com as mãos, o quiropraxista ele detecta e faz a correção. Então, a principal terapia do quiropraxista é a manipulação articular, que é um movimento rápido e preciso. Então, ele é curto, né, onde vai só fazer a correção ali, que a articulação ela tem um movimento muito pequeno. Né? Então, nós tratamos a subluxação, que seria um deslocamento, né, mas ele é meio deslocado, ele não é totalmente locado. Quando é uma luxação, aí é caso de ortopedista, saiu do lugar. Né? Quando tem o desalinhamento, é a subluxação. É isso que o quiropraxista ele se especializa. Você diz que muitas vezes o nosso corpo nos dá sinal de que tem alguma coisa errada por meio da dor, e aí a pessoa já escolhe ali, ou a pessoa escolhe não, ela vai ao médico e o médico já faz a indicação para ela de um tratamento por meio de um remédio. No caso do quiropraxista, essa não é a primeira instância. A primeira instância é o tratamento por meio da manipulação. Isso, é buscar o que está gerando essa dor, a origem da dor. E dá para descobrir assim?
Sim, o quiropraxista ele passa exatamente esses anos todos dentro da faculdade para estudar toda a fisiologia, o que está acontecendo com o corpo, né? A parte neurológica, movimento. Então, a gente tem uma grade muito grande de o que é o funcionamento do organismo. Né? Então, desse estudo todo, o quiropraxista ele faz os... ele vai buscar o diferencial. O que é? O que está causando? Então, ele vai estimular o organismo. Se ele não responder como deveria, então ele já vai fazer o diagnóstico diferencial. Ele vai começar a estimular e detectar realmente a falha no corpo. Esse estímulo é feito de que forma? Com as mãos. Então, assim, sempre com as mãos? Pode ser por sensibilidade, estímulo sensorial, por estímulo... motricial, né, que a gente fala, então ele vai fazer algumas caminhadas, alguns testes, né, que deveriam ser normais, se tivesse tudo ok com o sistema neurológico. Normalmente, para o quiropraxista, o mais revelador é o que a pessoa conta ou aquilo que ele descobre no momento em que ele faz a avaliação? As duas coisas. Né? Muitas vezes, o paciente ele já veio com problema lá na infância, né? Então teve traumas, teve histórico de batida de carro na adolescência. Tudo isso é importante. Tudo isso. Então são 3 fatores que nos causam problema do corpo, né? Que é o físico, então sedentarismo, quedas, né? Alguns traumas, o químico, que é muitas vezes nós já recebemos o paciente que ele já se medica há muito tempo. Como não está fazendo mais efeito, aí ele acaba buscando o quiropraxista porque algum conhecido falou, vai lá, veja o que está acontecendo, procure um quiropraxista. Ou o psicológico, né? Que é aumento do estresse, aí se tiver aquele deslocamento da subluxação, aí ele vai sobrecarregar a estrutura articular e vai também ter a resposta. Quem deve procurar um quiropraxista? Todas as pessoas, independente de dor ou não, aquele que tem coluna vertebral pode procurar um quiropraxista que vai ter ali como tratar, né? Deixar o corpo agir de forma natural. Quando a gente não tem essa interferência, o corpo ele consegue se restaurar. O que a gente fala, se você se corta e não houver a cicatrização, alguma coisa está errada. Então, a gente sabe que existe um problema patológico. Né? Mas quando você tira a interferência que pode comunicar ao corpo de uma dor, um estímulo de tensão muscular, uma perda de amplitude articular, então você consegue virar a cabeça para um lado, mas não consegue virar para o outro. Então, isso daí provavelmente tem alguma deficiência articular. Caso aquele problema ele não responder com a quiropraxia ou com os testes que o quiropraxista faz para saber se há algum problema ou não, então ele vai se aprofundar. Então ele também tem a leitura dos exames de imagem para saber se foi algum problema que nasceu com um problema, uma deficiência congênita, né? Ele já nasceu com problema ósseo. Né? Então, o quiropraxista ele tem todo um protocolo a seguir para saber se é apto ou não o tratamento de quiropraxia. Eu achei muito interessante uma distinção que você fez logo no começo, que foi entre o ortopedista e o quiropraxista, porque num olhar mais grosseiro, alguém poderia dizer assim, não, mas isso é um trabalho do ortopedista, não é? Então, você já fez uma distinção. Eu queria que você clarificasse para nós os conceitos e os princípios da quiropraxia, não é? Para a gente saber o que a diferencia dessas outras ciências que estão ali gravitando pertinho dela. O quiropraxista, ele não passa medicamento. Né? O tratamento do quiropraxista é da forma mais natural. Né? Então, ele vai buscar ali o que está interferindo, quais são os hábitos da pessoa, pode inclusive ter interferência alimentar. Né? Então, isso vai tudo de um histórico de um paciente que é muito importante para o quiropraxista e as orientações. Né? Então, a prática vai ser o corpo que vai dar a resposta de cada paciente. E o quiropraxista, ele acompanha, é um tratamento. Né? Então, os efeitos, eles vão sendo imediatos. Você vai tendo esse resultado a cada visita do paciente no seu consultório. Né? Onde o que a gente tem hoje de medicina, ou é cirúrgico ou medicamentoso. São as duas coisas que o quiropraxista não utiliza. Você tinha dito aqui que qualquer pessoa que tem coluna vertebral pode procurar o quiropraxista, não é? Mas tem muita gente que está assim, está bem, está tranquilo, não tem necessidade de procurar agora algum tipo de orientação. Está bem, não é?
Mas existem outras que já têm aí alguns sinaizinhos de que precisaria buscar algum tipo de ajuda, não é? Nem sempre se caracteriza necessariamente por uma dor, mas às vezes um pequeno incômodo, não é? Quais são os principais sinais que estão aí apontando que a pessoa ela deve procurar ajuda e de uma forma mais particular um quiropraxista? Uhum. Mas comumente, em primeiro lugar, hérnia de disco, as pessoas procuram muito nesse caso, porque não querem fazer cirurgia, ou o médico já disse, não é caso cirúrgico, vamos esperar piorar. Então tem hérnia de disco que não é caso cirúrgico? Sim, tem muitos casos e a pessoa continua com a dor. Né? Por quê? Porque a causa não é a hérnia de disco, né? É alguma disfunção, desequilíbrio articular, que não está a coluna fazendo a sua função, e aí acaba sobrecarregando o disco. Aí causa a hérnia de disco. E não é cirúrgico, por quê? Porque não é ela a causa. Né? Então, esse é um. Muito comum, dores nas costas. Né? Isso também aparece muito. Dor de cabeça, né? Enxaqueca, nervo ciático, limitação, torcicolo também é uma coisa que a gente recebe muito. Pessoas que falam assim, vira e mexe eu tenho torcicolo. Né? Então, está associado sim a uma disfunção articular, que a coluna ela recebe uma sobrecarga e de defesa do sistema neurológico, ele contrai a musculatura. Por isso que ela fica limitada no movimento. Não consigo agachar, tenho um problema no joelho, né? Muitas vezes é um desequilíbrio da coluna vertebral, está distribuindo o peso diferente e aí começa a sentir dor no joelho. Mas é a distribuição mesmo, a interferência ali que pode estar levando ao problema no joelho. Mas eu já fiz cirurgia do joelho e continua. Mesma coisa, né? O princípio, o que eu falo assim, o primário, o que iniciou aquele problema não foi resolvido, e sim o secundário. Então, você pode suprimir o sintoma, como a causa ela ainda existe, o sintoma logo, logo reaparecerá. O que é comum as pessoas falarem assim, eu fiz cirurgia e não tive resultado. Né? Por quê? Porque ela não tratou o primário, ela tratou o secundário, foi o segundo, né? O que causou isso? Um desequilíbrio lá atrás, uma distribuição, ela falou assim, e gerou a hérnia de disco, né? Por isso que não resolveu. O tratamento, não é, eu estou falando aqui essencialmente da manipulação, ele resolve esses problemas, não é? No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem hérnia de disco. Eu acredito que casos mais graves precisam mesmo da interferência de um ortopedista, não é? Casos mais simples em que o próprio ortopedista já disse, não é o caso de uma cirurgia, não é? Você está nos dizendo aqui que tem soluções independentes do ortopedista, não é? Nesses casos em que a hérnia de disco ela não é mais grave, a quiropraxia, ela resolve o problema? Resolve. Ela ajuda muito. A gente precisa, é um trabalho em conjunto, é uma parceria. O paciente também precisa modificar os seus hábitos. Era isso que eu ia perguntar. Precisa ter uma reeducação, não é? Sim, exatamente. Porque senão acontece a mesma coisa. Chega lá, você endireita ele vai lá e se estraga de novo, correto. Né? E esse é o mais difícil, eu acho. A humanidade ela tem a dificuldade da regra, né? Daquilo que tem que ser da hábito. correção e mesmo, nós né? precisamos dormir, comer, né? E se movimentar. Então, coluna sem movimento, ela dá dor. Falou assim, e se eu fizer só atividade física? Ou eu tentei fazer atividade física, piorou. Né? Então, por quê? Porque o caminho foi errado. Você corrige o que está sem funcionar, né? Ou desequilibrado, ou a gente chama de subluxado, né? E vai buscar a reabilitação, que é movimento. A coluna precisa do movimento. Sem movimento, a coluna dói. Sem movimento, a coluna dói. Por isso que quando a gente, até final de semana, vou dormir um pouco mais, parece que a cama expulsa a gente. Dá uma dor nas costas, está explicado por quê. Então, esse é um dos motivos que causa dores nas costas. Às vezes, o mau funcionamento da coluna, a falta de exercício, de movimento para a coluna. Que mais coisas podem causar essas dores nas costas? Olha, no nosso dia a dia, ficar muito tempo no computador, né? Mais que 30 minutos, a coluna ela resseca ali a articulação
e ela vai pedir socorro. Falou assim, eu passo 4, 8 horas ali no computador. Tudo bem, você pode até resistir a isso, mas quando você começar a caminhar ou movimentar, o seu corpo ele vai reclamar. Por quê? Porque ele está acostumado a ficar parado. Né? Outra coisa, salto alto, né? Pernas cruzadas. Os homens é carteira no bolso de trás. Né? Quando a gente coloca a carteira no bolso de trás Faz e um senta, volume, você fica meio torto, né? Fica meio torto, né? Bolsa pesada, né? Dormir no carro. Hoje, viajamos muito também, né? A maior parte das pessoas procuram ficar, às vezes, um voo de 10, 14 horas. Como que ela vai corrigir aquilo que ela já prejudicou em 14 horas no voo, 10 horas de voo, né? Então, o hábito de você prevenir problemas de coluna é só uma consulta com um quiropraxista para que você sempre mantenha o sistema neurológico livre de qualquer interferência. Certo. Né? Você vai ter uma coisa muito interessante, são as pessoas que estão com problema de estômago, né? E pode ser uma interferência, uma comunicação do nervo que está pinçado por uma subluxação e o seu corpo, o cérebro ele não consegue falar com o estômago para produzir o ácido. Aí a pessoa vai lá e toma aquele remédio que neutraliza, né? Então, ele é bem comum hoje as pessoas tomarem um famosíssimo remédio que fala assim, pronto, resolvi meu problema. Né? Mas não resolveu a causa. Não resolveu a causa, porque o cérebro não está se comunicando. E é uma altura bem importante da coluna que interfere com esse nervo do estômago. Você deu um exemplo aqui, por exemplo, das pessoas, que eu acho que muita gente ficou incomodado com isso, que fica o dia inteiro na frente do computador. Quase todo mundo, né? Hoje muita gente trabalha mesmo com o computador. Muita gente tem um computador em casa e quando não está trabalhando, passa mais de 30 minutos na frente do computador, porque hoje você assiste filmes, hoje você tem acesso a jogos, a comunicação social ela está fortemente acontecendo através das mídias sociais que estão na internet. Então, o computador, quando não é o computador, é ali o celular, que eu acho que também traz uma postura que não é muito legal, né? O tempo inteiro você está com ele ali na mão, curvado sobre ele. Então, depois de 30 minutos, qual é o segredo? A pessoa tem que levantar, dar umas voltas? Levantar, beber uma água, espreguiçar, né? Esticar a coluna. Se movimentar. Se movimentar. Esse é o mais importante. E uma das características dessas pessoas que falam assim, eu me viro bem. Pode observar, está com um travesseiro bem mais alto do que poderia ser, vai colocando um monte de travesseiro. O sono ele já está bem perturbado, porque a pessoa não consegue deitar e ficar com bem-estar. Né? Eu falo assim, ou quando eu falo assim, eu corrijo a minha postura e dói, então eu fico curvado. Né? Então está associado aí. As articulações, elas estão funcionando. Ao invés de estarem funcionando 100%, deve estar uns 30%, 40%. Aí é onde eu trouxe esses modelos para mostrar o que acontece aqui. Modelos, esse aqui, a articulação ela está bem hidratada. Né? Então, quando a gente passa muitas horas, uma característica também... Quando você diz hidratada, é água mesmo? É o fato da pessoa tomar água, não é? Se hidratar e se movimentar para que essa hidratação chegue até a coluna. Seja distribuída, exato. Aqui o disco ele já está abaixado, né? Então, uma coisa que, se alguém já reparou nisso, quando a gente vai para o trabalho, arruma o retrovisor do carro. Aí, quando sai do trabalho para ir para casa, mexe de novo no retrovisor do carro, naquele central. E é uma característica bem... Não foi o retrovisor que saiu do lugar, não é? E nem o frentista que mexeu, né? o rapaz do estacionamento, né? Foi a coluna que está comprimida. Então, isso aqui é uma, né? E em cima está vermelhinho aqui. Isso é para... Por quê? Isso é uma característica da inflamação, já é desidratação. Então, se a gente conseguisse observar, no disco ele já tem a perda aqui, ó, de espaço, ele já tem as fissuras. E já mostra ali uma inflamação. Isso. E aqui, conforme ele diminuiu, aí é a famosa hérnia de disco, que está bem aqui. O que é isso? Esse é o centro aqui, ó, o núcleo do disco. Né? Foi expulso? Foi expelido? Não deu, não sobrou espaço para ninguém, alguém vai ter que sair. É aqui. Olha Esse só. é o núcleo dele, aonde tem hoje mais... Isso é possível de se corrigir com a quiropraxia ou não?
Nesse caso, Não. bem... E também, que é Porque comumente... aqui já está bem avançado, né? Comumente, os pacientes, às vezes, eles não têm mais sintomas da hérnia. É isso que a gente fala. Então, se a gente buscar reidratar, né, tirar a interferência, a hérnia, muitas vezes, ela se alojou para onde ela passou. Entendi. Ela não pega no nervo. Entendi. Então, não são todos O corpo se virou para poder lidar É. com aquele problema. Exato. Então, ela não sente mais. E as pessoas falam do bico de papagaio, é essa deformação óssea também. Né? Então, eu falo assim, bico de papagaio dói? Não. Não necessariamente, a não ser que o bico de papagaio pegue ali, né, que a gente chama de osteófitos, então, que ele vai ali para o nervo, o canal do nervo. Né? Então, aqui está a passagem da medula. Então, ele passa aqui por dentro, aí sai o nervo. Né? Então, o espaço daqui, quando a gente diminui a articulação, ele vai interferir. Assim, eu tenho fraqueza nas pernas, será que é isso? E muita gente também fala assim, é porque eu já estou velho. Não tem isso, não tem idade, né, para ter essa restrição aí. Então, era para funcionar tudo direitinho. Se o coração está batendo e o seu cérebro está falando que tem dor, então tá ótimo. Agora, quando ela não tem sensibilidade, isso é um dos sinais de cirurgia. Que a pessoa ela não consegue comunicar mais com a perna e ela cai. Ou ela não levanta da cama porque a perna não obedece. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa com uma coluna nesse estágio aqui, então tem pontos de tensão que estão desequilibrando ali o corpo dela, não é isso? Aí você vai trabalhar fazendo a manipulação desses pontos? Como é que você pode dar o estímulo articular, né, o estímulo muscular também, né, reabilitar a pessoa. O estímulo articular como é? É tração. Né, o quiropraxista ele utiliza muita tração, pede para o paciente também hidratar bastante, então é você esticar. Né? Então, tem o estímulo muscular que você faz a reabilitação no toque, o seu cérebro ele percebe que ali tem sensibilidade. E o corpo ele começa a produzir para restaurar. Que interessante, porque às vezes o cérebro sozinho, sem essa interferência, não consegue identificar com tanta facilidade que ali tem essa sensibilidade. Ele foi, na verdade, adaptado. Se você percebe... Ele já não lembra mais. Ele já não lembra mais. Ele já fala assim, que interessante. Não vou falar mais não. Cansei de avisar. Vamos dizer, ele vai mandar aquele remédio de novo. E o remédio faz exatamente isso. Ele interfere, ele é um tóxico, né, que ele vai tirar a informação neurológica. Né? Por isso que a cada 8 horas, acabando o efeito, e você vai lá novamente. Gente, olha o cuidado que a gente deve ter com esses analgésicos, com esses remédios que impedem a gente sentir a dor. Eu não estou falando para você sofrer, mas de interpretar a dor como uma amiga, como alguém que nos avisa de que tem algo errado com o corpo da gente, né? Uma coisa bem interessante, nós não buscamos a saúde, buscamos a doença, porque ela é tão fácil. Você olha uma propaganda, dor nas costas, isso aqui está a resposta. Você vai tomar um comprimido e vai passar. Você está tirando a informação do seu cérebro. Entendeu? Entendi. Então, como antigamente dizia assim, tá com dor de cabeça, espera que eu vou pegar a faca e eu vou cortar, né? Tira a cabeça fora, acabou o problema. Vamos dizer que é a mesma coisa? Tomar um medicamento, né? É como cortar, mas você vai precisar dele. Então, o corpo ele vai tentar buscar, ele vai eliminar essa toxina e você novamente vai poluir. Então, vai tomando medicamento, chega uma hora que o corpo fala, não, eu preciso de uma solução. Então, o medicamento ele vai estragar estômago, vai dar problema cardiovascular, né? Vai ter fragilidade aí muscular, uma perda de músculo, porque todo dia você pede para ele relaxar. Né? Então, se até nós relaxarmos, né, o que vai acontecer? Não é que você não vai fazer o uso do medicamento, mas o uso exagerado, o uso errado, o uso... antecipado, né? Porque tinham tantas etapas a serem cumpridas antes de você partir direto para um medicamento. Isso tudo traz consequências para o corpo. Por mais que se queira dizer que não é? Todo medicamento ele traz um efeito colateral. Não é? Outro dia até alguém propunha assim para uma criança, por que é muito agitado, mas não tinha déficit de atenção. Por que não usa o remédio? Falei, bom, que eu saiba, todo remédio cria no corpo um certo costume, um certo hábito. E se você está injetando ali um químico, se o corpo produziria por ele mesmo, ele acaba suprimindo, porque está sobrando aquela substância no organismo. Quando você tira o remédio, de onde é que o corpo vai... Como é que o corpo vai prover? Né? Se você o desacostumou a produzir aquela substância. Então, realmente,
É um cuidado que se tem que ter no uso da medicação. E hoje nós vemos muita gente sofrendo pelo uso errado de medicamentos, inclusive viciados em remédio, tarja preta, porque traz um conforto para o organismo, né? O conforto de não sentir a dor. Mas até que ponto vale a pena não sentir a dor, não é? Olha, doutora, quais são as pessoas que mais sofrem com problemas de coluna? Tem um grupo assim que se identifica, que se destaca? Eu acredito muito naquele que precisa mais do seu corpo. Então, a nossa faixa de trabalho, que é entre 20, 30, 40 anos, que está bem ativo aí na vida, ele sente esse daí com mais frequência. Esses que são o grupo bem assíduo no consultório. É uma coisa impressionante, estamos tendo mais crianças, porque os pais estão trazendo preocupados com a coluna do filho. Né? E qual que é o problema? É falta de exercício e computador também? Hoje as crianças não sabem mais andar de bicicleta, né? Não sabem subir em árvore. Então, realmente o smartphone, o tablet, computador, o sedentarismo aí. E o excesso de açúcar. Também interfere? Sim, a alimentação. Ela está muito modificada, então as crianças estão tendo uma fragilidade muito maior. Gente, eu conversei aqui com a doutora Janice sobre quiropraxia, não é? Teríamos outras coisas ainda a falar, por exemplo, há uma maneira diferente de se tratar os esportistas, né, os atletas, mas isso vai ficar para um outro momento. A gente preferiu contemplar a todos, né? Porque isso que a gente conversou aqui serve para cada um de nós. Então, fica aí para você uma dica muito especial. De repente, perto de você tem um quiropraxista, não é? E antes de recorrer a medidas mais drásticas, vale a pena passar, fazer uma avaliação. Quem sabe essa dorzinha com a qual você já vem sofrendo há algum tempo, e lembre-se, é sua amiga, está te avisando que está na hora de oferecer um tratamento diferenciado. Quanto à doutora Janice, nosso muito obrigado. Seja bem-vinda sempre. Obrigado por estar aqui conosco. Um prazer atender, né? E obrigado mesmo por poder levar essa informação a toda a população aí. Gente, nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco eu recebo o físico e escritor André Luiz Parreira. Nós vamos conversar sobre o paradoxo entre ciência e religião. Você já se pôs essa pergunta? Não é? Será que uma desmente a outra? Então, esse é o assunto do nosso próximo momento. Então, continue conosco. Em um minutinho, nós estamos de volta com você.